Pessoal, vamos falar sobre investimento sobre os primeiros R$ 10.000. Meu, o que eu falo para vocês? Para a pessoa chegar nos primeiros R$ 100.000, as pessoas tiveram que passar pelo 5.000, pelos 10.000, pelos 20.000 e assim sucessivamente. Então, cara, isso daqui eu vou falar o vídeo para pessoa, para algum jovem ou uma pessoa que já tem uma idade mais avançada, que você tem que alcançar seus primeiros 100.000. Principalmente se você for solteiro, que eu acredito que é muito mais fácil. Se você for casado, vai ser um pouco mais difícil. Porque além da pessoa for casada, além da pessoa ter filhos, e vai se relacionar também outras coisas que eu vejo que muitas das pessoas, que às vezes as pessoas que são casadas, às vezes as pessoas que estão filho, tô falando as pessoas que eu conheço, às vezes assim as pessoas não têm tipo mais importância de ter dinheiro, porque às vezes já conseguiu ter uma família, ter filhos, não precisa mais de ter dinheiro, que eu vejo, as pessoas que eu conheço. Então eu acredito que as pessoas têm mais dificuldade. E assim, e as pessoas que eu vejo, boa parte tá passando com dificuldade financeira. Então vou colocar aqui para uma pessoa, para você que é jovem, para você que seja solteiro, que é muito mais fácil para vocês conseguir os primeiros 10.000. Cara, não tem nenhum segredo, não tem nenhuma fórmula mágica. Fórmula mágica, se você ganha, meu, um salário mínimo, eu vou colocar aqui um salário mínimo, você, cara, em 15 meses você consegue chegar nos seus R$ 10.000. Se você conseguir ajuntar R$ 500 por dia, ou desculpa, R$ 500 por mês, cara, em 15 meses você consegue. O que que acontece? Meu, e sempre falei aqui nos vídeos de você, quando você começar a investir o seu dinheiro, por que você não pensar de alguma forma você empreender para você potencializar esses ganhos? Então, você vai conseguir juntar R$ 500 por mês, e por que você já não inicia alguma coisa paralela? Algum canal no YouTuber, por exemplo, algum canal dark, algum canal que você coloque a cara, algum canal que você, algum conteúdo que você entende, que você goste, que você domine, e você consegue também, porque assim, eu sei que às vezes esses R$ 500 que você vai juntar, talvez tudo o seu custo de vida talvez não seja suficiente. Então, você pode também fazer algum trabalho paralelo. Se você trabalha de CLT, por que você não faz iFood de bicicleta, aluga uma moto, iFood com uma moto alugada, para você conseguir potencializar esses ganhos, essa sua renda? Então, você vai ter que fazer alguma forma além do que você faz para você aumentar a sua renda, para você conseguir suprir talvez todas as necessidades que você precise. E você vai precisar também, cara, fazer algo simples, que é saber o que que é uma poupança, quanto que a poupança rende, saber o que que é um título do governo, um título Selic, porque só isso, se você já fizer isso, você estudar o básico, você trocar uma poupança pelo um título Selic, isso daí vai fazer o que já com seus investimentos? Isso daí já vai dobrar os seus investimentos, porque a poupança ela está pagando por volta de 6, 7% ali ao ano, a renda Selic, que é a famosa taxa Selic, está pagando por volta de 14 ao ano. Então, só você saber essa diferença, você já vai dobrar. Não é algo nada de mágica, não é nada algo extraordinário, cara. E você vai ter que achar uma forma para você potencializar a sua renda, como que eu tô falando, minha opinião. Cara, como eu falei para vocês, vai ter que arrumar alguma renda extra, alguma atividade que você consiga potencializar ela, você consiga escalar. E meu conselho é sempre eu falo, cara,
venha para a internet. Faça algo pela internet e faça algo, porque eu acredito, que nem eu te dei um exemplo, você trabalhar com moto, você trabalhar com moto ali, você vai ter a flexibilidade de você ir para diversos lugares e você tá com a câmera, você tá com o seu celular na mão, você consegue pegar, gravar alguns pontos e ir colocando na internet, colocando no YouTuber. E o que que eu falo, cara? Sempre falo aqui que você tá num país hostil, um país que a média é baixa, um país que as pessoas, inversão de valores, que só valoriza, infelizmente, algumas pessoas. Se você viu o tanto de pessoas que viralizou esses últimos tempos, que passou de anonimato para pessoas celebridades, e você vê o potencial que tem a internet. Porque isso não vai ocorrer com você. Mesmo que isso não ocorra com você, eu acredito, ainda porque você é jovem, eu acredito que isso é algo para o futuro que qualquer coisa que você for fazer, você vai ter que estar posicionado aqui na internet. Então, cara, e além disso, que você vai juntar dinheiro em si, você tem que ter algum hobby, cara. Principalmente se você for solteiro, você tem que ter algum hobby, entendeu? Você tem que fazer alguma coisa que você goste. Você tem que fazer alguma coisa que você gosta, você tem que ter algum hobby para você conseguir não ter uma vida chata. Você entendeu? E é aquela coisa que eu vejo alguns garotos, alguns jovens. Cara, e qual é o conselho que eu te dou, cara? Além disso, porra, mano, tem muito garoto, cara, que eu tava vendo conversando com um amigo, cara. Mano, o cara gasta por volta um dinheiro absurdo, todo o salário dele, com substância ruim, com job, com nada, cara. Como eu tô falando, cara, meu, essa vida que você tá levando não vai te levar a lugar nenhum. Essa vida que você tá levando não vai te levar a lugar nenhum. Cara, você tá fudido, você vai ficar mais fudido. Você entendeu? E o que, que eu falei pra ele? Cara, você tem que ter alguma atividade, cara, como que essa que eu tô relatando, e uma que você vai começar a empreender, que é a internet, e você só vai, cara, financiar, pagar alguma coisa, assim, como a do job, se for fazer conteúdo, cara. Porque se isso não ocorrer, é você pegar toda aquela carga espiritual, toda aquela carga negativa pra sua vida, cara. Você tá fudido. Vai por mim, você tá fudido, cara. Falei pra ele, meu, come a gordinha bonita, come a tia da merenda, cara, pega a baixinha, você vai fazer qualquer. Pega a mãe solteira. Só que, cara, a única coisa que você não vai fazer, cara, é você financiar isso e você trazer algo espiritual pra sua vida que você vai estar fudido, mano. Você tá fudido, você vai ficar mais fudido ainda. Ele pegou, ficou meio com medo assim. Eu falei, mano, é verdade. Sempre quando eu fiz isso, acontece algo ruim comigo. Então tô te falando, cara. Mano, ajunta seu dinheirinho, cara. Meu, tem um hobby, grava na internet. Se você, em São Paulo, tem um monte de ponto turístico da hora que dá pra você gravar. Às vezes, mano, eu falei pra ele, dei uma dica pra ele, mano, se você não quer aparecer de início, cara, só mostra os lugares, mostra lá, vai lá na Vila Madalena, mostra os barzinhos, você gravando como que é a Vila Madalena, depois você consegue narrar com edições, né? Vai lá no Parque Ibirapuera, grava. Cara, se você é um pouquinho mais corajoso pra você crescer rápido, mano, vai lá no centro, grava no centro, vai com câmera escondida, grava ali a Cracolândia, meu, grava a 25 de março. Cara, tem conteúdo pra caramba. Você vai gravando aí em São Paulo, de início. Se você tem que pensar além, né? Daqui a pouco, cara, você consegue aí fazer algumas viagens, meu, para o Chile, baratinho, o Chile, R$ 1.000. Você consegue ir pro Paraguai, lá pelo Foz do Iguaçu. Cara, você vai gastar R$ 1.000, 2.000, vamos colocar R$ 2.000. Você vai conseguir ir para Bolívia, você vai gastar um pouquinho mais, R$ 3.000. Você vai gastar ir lá pro Peru, você vai gastar uns 3, R$ 4.000 e assim sucessivamente aqui na América do Sul. É baratinho, barato, cara. Você entendeu? Vai começar com conteúdo de São Paulo. Por que o que eu tô falando pra ele? Eu falei, mano, eu dou preferência pra você fazer uma renda extra, você potencializar com a moto, porque você tá tanto ganhando dinheiro com entregas e você tá, cara, você tá em várias localidades de São Paulo. Olha o tanto de coisa que você tem pra gravar. Meu, você fazer um vídeo de 10 minutos ali, mostrando a localidade, mostrando os lugares, mano, vai por mim, que vai dar certo.
E você tem que trabalhar com edições, saber editar, né? Na hora de você narrar, você colocar uma voz, você colocar algumas figuras para você para você deixar o vídeo bem legal. Então, eu falei, cara, e você, cara, tá ganhando dinheiro, você tá chegando nos seus primeiros 10 mil, você tá fazendo uma reserva de emergência, você tá empreendendo no digital, que eu acredito que o digital é o que vai realmente escalar, talvez aí para você chegar nos seus primeiros, no seu primeiro milhão, e ou parceria também, se você quiser mais para frente, dependendo do seu esforço aí, do seu engajamento, você consegue parceria com algo para você também ganhar uma renda extra. E, cara, e você vai ter uma reserva de emergência diante de 90% das pessoas que estão distraídas e as pessoas não têm dinheiro, cara. Muitas pessoas, se você vê a estatística, muitas pessoas não têm dinheiro, as pessoas não têm dinheiro, cara, não tem reserva de emergência, cara. Entendeu? Com toda a dificuldade que tem aí, poucas pessoas, eu tô falando pra você, eu conheço pessoas também, ó, que são pessoas, às vezes, casadas, que não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro. Se quebrou alguma coisa ali, a pessoa vai ter que esperar o salário, o dinheiro do mês para a pessoa pagar, ou vai ter que pegar emprestado. E por quê? Porque eu acredito que boa parte também é aquela coisa que eu estou falando para você. Você tem que estudar sobre investimento para você não entrar no espiral, você fazer algum investimento errado que vai te prejudicar, cara, a sua vida inteira. Principalmente assim, que eu falei também para ele, mano, você é jovem, não suja o nome, cara. Não suja o nome. Não suja o nome na Caixa, no Banco do Brasil, no Banco Itaú, nos principais bancos, não suja o nome, entendeu? Não suja o nome. Por quê? Porque quando você chegar mais para frente lá, de você fazer esse volume de dinheiro, talvez você vai querer comprar, financiar algum imóvel com uma boa entrada e você vai estar com o nome limpo e você vai ter crédito para você comprar aquilo ou chegar quase perto, se você tiver quase 50% juntado dinheiro, para você comprar o seu bem e você vai estar com o nome limpo. Por quê? Muitas pessoas estão com o nome sujo. Quase 80% da população brasileira está com o nome sujo. Então, cara, então você não pode cair na armadilha do sistema de sujar o nome para ele não te dar crédito, principalmente às vezes se você tiver uma boa entrada da casa, você vai financiar às vezes 40% só. Então, não suje o nome, cara. Mantém seu nome limpo, mantém seu nome limpo, mantém seu nome limpo e para você usar no futuro. E você, cara, você vai ter que ter algum hobby nessa porra. Você entendeu? Você vai ter que ter algum hobby nessa porra. Senão, cara, você vai ter uma vida chata, fodida e vai ficar aí, talvez, triste e pensando até dar o cu. Entendeu? Então, esse é o vídeo. Ajunte seus primeiros 10 mil. Ajunte seus primeiros 10 mil reais para você pensar nos 100 mil. Então, ajunte os primeiros 10 mil para você pensar em chegar nos primeiros 100 mil. Lembre-se que a taxa Selic está nas alturas, você deixar parado sem fazer porra nenhuma, o seu dinheiro ele vai dobrar no período de 4 anos, graças aos juros compostos, que o Albert Einstein falou, a oitava maravilha que existe ainda. Lembre-se que no ano de 2025 surgiu uma nova pesquisa que eu acredito, surgiram os novos milionários no Brasil, as pessoas provavelmente que tinham dinheiro, que não fez nada, que ficaram deixando o seu dinheiro ali rendendo nos títulos do governo, essas pessoas ali são os novos milionários. Então, para você chegar como eles, chega nos seus primeiros 10 mil reais. Esse é o vídeo.